Eu tenho certeza que você está com muita dificuldade de contratar vendedores. Eu também tenho passado por isso nas consultorias que eu ofereço, nos projetos que eu tenho. Uma dificuldade tremenda de contratar vendedores. Mas esse ponto não é o fim da história. Tem coisas que você pode fazer para amenizar isso e, quem sabe, até neutralizar isso. Fica com a gente, meu nome é Eli Sintra, eu sou especialista em vendas e gestão comercial. Eu estou sempre por aqui e quero te fazer um convite. Venha participar aqui do nosso YouTube. Me segue, clica no botão de notificação para que você receba os nossos próximos conteúdos. Eu garanto que tem ouro aqui. Coisas muito valiosas e verdadeiras eu compartilho. Coisas que efetivamente você pode fazer no seu pequeno e médio negócio e levar você para resultados que você ainda não atingiu. Solta a vinheta que hoje eu quero falar sobre o que você pode fazer para conseguir realmente contratar vendedores para sua força de venda. Vamos para o choque? E eu tenho passado isso todos os dias, praticamente, nos últimos meses, eu diria até no último ano. As empresas com muita dificuldade de contratar vendedores. E aí a gente começou aqui a examinar o que pode ser feito e a minha proposta aqui é compartilhar com você as ações que eu estou fazendo e que realmente estão sendo favoráveis, estão dando resultado para as empresas. Eu não vou trazer nada mirabolante, nada muito difícil. Você não vai precisar de grana para fazer essas coisas. Você só vai precisar de energia, vontade, aquele lance de fazer o que precisa ser feito. Bom, a primeira coisa que a gente fez nas empresas que estão com dificuldade foi fazer a tal examinação da proposta de trabalho do vendedor. Entender exatamente o que a empresa espera dele. Por quê? Porque isso é importante para eu definir perfil, conhecimento e competências. Então, de forma muito simples, você elencar o que eu espero que um vendedor vá fazer aqui na minha empresa, o que eu espero que um vendedor faz na minha equipe. E a partir disso você dizer qual o perfil que ele precisa ter, idade, sexo, mora perto, mora longe, precisa ter filho, quais conhecimentos que ele precisa ter, quais experiências ele já passou, ou ele já estudou, ou ele já teve experiências que vão ser importantes para você. Daqui a pouco eu vou falar especialmente sobre essa expectativa que você tem. E depois, quais as competências principais que eu espero para que ele possa desempenhar bem essa função. Depois disso, a gente faz um processo de recrutamento bem flexível. Por quê? Eu quero trazer para a próxima rotina todos os candidatos. Por que a gente faz isso? Porque, como está difícil contratar, eu tenho que garimpar mais, eu vou ter que encontrar os talentos em locais que normalmente eu não consigo encontrar. Então, se eu ficar examinando demais o currículo, talvez eu não encontre o talento que eu gostaria, porque às vezes ele não tem um conhecimento tão ideal como eu espero, às vezes ele não tem todas aquelas competências que eu espero, e muitas vezes ele precisa de uma aproximação de perfil para o que eu estou esperando. Então é muito comum a gente fazer um filtro bem livre para trazer muitas pessoas para a primeira entrevista. Nessa primeira entrevista, a gente vai fazer uma entrevista em grupo, a gente vai apresentar a vaga da empresa. Então a gente vai dizer quem é a empresa de forma muito rápida, quais os produtos que ele vai vender, qual é o dia a dia de um vendedor na nossa empresa, como que o dia começa e quais as coisas que vão acontecer ali, e nós vamos apresentar o modelo de remuneração, salário fixo, comissão e todo o pacote de benefícios se a empresa tiver. Após isso, a parte da empresa acabou nesse processo, porque o que a gente vai fazer? A gente vai propor que eles falem muito. Então, a gente coloca um único slide na sala de conferência, você sacou? Por que sala de conferência? Para que tenha mais pessoas, que eles não precisem se deslocar
até a empresa nesse momento. É um primeiro encontro, você está querendo só validar coisas. E para você também esse processo vai ser mais rápido. Você não precisa ficar esperando todas as pessoas, você não precisa ficar recebendo um a um, levando para algum lugar, oferecendo café, água, descarga do banheiro, tudo isso aí. Então você faz isso prático, você pode fazer isso até fora do expediente comum, fora do expediente normal, porque você vai ter mais gente participando desse processo. Vamos entrar na dinâmica? Um slide, a orientação. Fale mais sobre você. Como você chegou nesta cidade, se você é casado, o que sua esposa faz, se você tem filhos, quais as idades e fale sobre as coisas que você gosta. Eu tenho colocado mais uma pergunta que é: fale um pouco sobre sua saúde física e mental. Legal? Talvez para você que é pequeno e médio empresário, você sabe por que a gente coloca essa pergunta. Cada um vai ter de 3 a 5 minutos para falar um pouco disso e qual que é o foco nesse momento. Eu quero saber como anda a comunicação dele, tanto o vocabulário, quanto a dicção, quanto a tonalidade, os vícios de linguagem. Eu quero saber se a comunicação verbal, não verbal dele é boa, porque afinal de contas ele vai trabalhar com vendas, e se ele vai trabalhar com vendas presenciais, por exemplo, a comunicação verbal dele vai ser boa, e nesse momento eu já consigo entender quais candidatos eu quero continuar e quais candidatos que eu não quero continuar. Eu elimino os candidatos que eu não quero continuar agora? Ainda não, porque a próxima dinâmica é bacana. Na próxima dinâmica eu vou fazer com que uns vendam para os outros. Como a gente está falando de pequenas e médias empresas, a gente nunca tem encontrado processos de recrutamento e seleção com centenas de candidatos. Normalmente a gente faz uma chamada durante uma semana, a gente tem 30, 40 currículos, a gente seleciona de 15 a 20, a gente convida esses 15 a 20 para essa conferência e na conferência entra 7, 8 pessoas, tá? Então, normalmente, quando a gente anuncia dinâmica, alguns podem cair, que é as duas dinâmicas de apresentação e a próxima que eu vou explicar, porque eles se sentem envergonhados, não querem participar e no final você acaba sabendo, ó, que bom que eu fiz isso porque talvez esse vendedor não estivesse preparado para trabalhar na minha empresa. A segunda dinâmica, uns vão vender para os outros, a gente pede para que eles pensem num produto, esse produto precisa ter preço, prazo e condição de pagamento, e eles precisam iniciar a abordagem com uma pergunta. Eu friso muito isso que é, nesse momento, eu quero saber quais daqueles vendedores são treináveis. Então, veja bem, eu não estou querendo analisar se ele é um excelente vendedor. Eu estou querendo saber se ele tem traquejo de vendedor, tá? Mas, principalmente, eu quero saber se ele é treinável. O que vai determinar para mim se ele é treinável ou não? Eu dei um comando para ele. Inicie a sua abordagem com a pergunta, não com a descrição do produto. Será que ele prestou atenção nisso? Alguns até parecem ser bons em comunicação, mas na hora H eles acabam iniciando o processo de abordagem com a descrição de produto. Isso faz com que essa dinâmica fique abreviada para aquele candidato. Porque quando ele descreve o produto, não tem muito para acontecer, ele pergunta e aí vai querer comprar. Muitas vezes a pessoa que está recebendo aquela oferta, que é um outro candidato que está na sala de conferência, diz para ele, não quero, não me interessa por isso que eu não tenho. Quando ele começa com perguntas, ele além de destacar que ele é treinável, a proposta da dinâmica vai ficar maior. Legal? Esse é a primeira fase que vai dizer para mim quais os candidatos eu posso levar para uma entrevista individual, que pode ser também por conferência. E eu vou contratar sem ter uma entrevista presencial. Eu vou dizer para você que a gente já fez isso algumas vezes e não teve problema. Mas eu sei que você talvez prefira um papo com ele presencialmente para finalizar tudo. O que a gente quer com isso? Agilidade, praticidade, pouco custo e fazer com que você entenda que vai ter que fazer muitos processos de recrutamento e seleção se você quer ter uma equipe ou vendedores na sua empresa. Eles não ficam muito tempo, principalmente se eles não têm resultado. Vendedor que tem resultado fica mais tempo na empresa. A primeira coisa que faz um vendedor sair de uma empresa é a falta de resultado, tá? Então, se ele não está tendo resultado, ele vai embora da empresa. Legal? A gente tem mais coisas que a gente pode falar que a gente tem que estar fazendo? Sim, tem muito mais coisas.
Mas, se você quiser saber o que a gente ainda está fazendo para contratar melhor, com custo barato, mais ágil, mais rápido, você precisa colocar sua pergunta aqui. Eu quero saber mais sobre o que vocês estão fazendo. Convido você novamente a participar aqui do nosso grupo do YouTube, aqui do nosso canal do YouTube. Se você ainda não participa, clica no sininho de notificação, porque assim você recebe os nossos vídeos. E não se esqueça, a gente tem um grupo exclusivo do WhatsApp e lá eu coloco toda semana um conteúdo exclusivo que só as pessoas que estão no WhatsApp recebem. Legal? Vamos para o choque, até a próxima. Não esqueça, se você quer saber mais o que mais a gente está fazendo, coloca aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em contribuir. Um abraço, até a próxima.